Olá, tudo bem? Essa é uma aula de psicologia da aprendizagem e do desenvolvimento. A psicologia da aprendizagem e do desenvolvimento traz autores que são do campo psicológico e alguns que caminham pelo campo psicológico e pedagógico, entre eles Piaget, Vallon, Vygotsky, Freud, teóricos comportamentais como Skinner, Pavlov, Watson e até outros autores como Paulo Freire. A gente começa nessa lista com a questão número 1. A questão número 1 nos pergunta: na organização do trabalho pedagógico, a seleção dos conteúdos de ensino é uma tarefa essencial a ser realizada pelo professor. Assim, com base em uma compreensão crítica e sócio-histórica da educação, o professor deve. Então vamos começar analisando crítica e sócio-histórica, provavelmente Vygotsky, ok? Selecionar conteúdos circunscritos ao interesse dos estudantes, valorizando assim a realidade social, histórica e a formação crítica dos educandos. Formação social, histórica, crítica, aparentemente, a alternativa está correta. Letra B. Buscar no próprio cotidiano dos alunos os conteúdos a serem transmitidos, evitando assim conhecimentos não ligados à sua realidade. Então dá uma fechada aqui nos conteúdos. C. Selecionar os conteúdos considerando a relevância sócio-histórica do conhecimento, sem desconsiderar o disposto no projeto curricular da escola, tendo a realidade do aluno como ponto de partida. Olha, essa está mais completa ainda. Letra D. Buscar os conteúdos do ensino nos programas curriculares oriundos das agências internacionais como a Unesco e considerar aqueles presentes nas avaliações intercontinentais como o PISA. Então, ele acaba falando para nós que o que é importante são as questões das avaliações internacionais. Então, correta, letra C. Letra C é correta. O professor deve selecionar os conteúdos considerando a relevância sócio-histórica do conhecimento, sem deixar de lado o disposto no projeto curricular da escola, tendo a realidade do aluno como ponto de partida. Por que isso? Porque esse cara aqui, o Vygotsky, vai dizer para nós que o mundo é composto por aspectos social, político, histórico. Então eu preciso considerar a realidade do meu aluno como ponto de partida quando eu vou trabalhar alguma questão. Ok? Então vamos seguindo. Número 2. Número 2, uma questão de 2017. O socio-interacionismo é uma teoria de aprendizagem cujo foco está na interação. Interação do homem com o outro, das trocas sociais, ou seja, interação social. De acordo com essa teoria, é correto afirmar que a avaliação escolar é formativa, busca avaliar as competências adquiridas. Então, ela é apenas formativa. Letra B. A avaliação é utilizada apenas para resultados de testes e como índices de aprendizado individual do meu aluno. Então aqui ela restringe, sempre que restringe, você já liga uma anteninha para prestar atenção na questão. Apenas para resultado de teste e para medir índice, a avaliação é só para isso? Não é. Letra C. É vista como instrumentos de controle e checagem da necessidade de reformulação das técnicas empregadas. Instrumento de controle. Controle é behaviorismo. Se é behaviorismo, não é socio-interacionismo. Então, também está errado. D. É classificatória e excludente, onde há somente uma resposta correta para a pergunta feita para o professor. O socio-interacionismo não é excludente. Então, a alternativa correta é que a avaliação escolar é formativa, é um instrumento que forma, participa da aprendizagem do meu aluno, avaliando competências que esse aluno adquiriu. Letra
A é a correta. Ok até aqui? Vamos para número 3. Ana é professora em uma escola pública no município onde mora há mais de 10 anos. Ao conversar com um colega na sala dos professores, relatou que a sua prática durante todos esses anos no ensino fundamental é baseada no reforço positivo. Sublinha aí, reforço positivo. Olha lá, reforço positivo. Reforço positivo, onde o aluno é condicionamento a tomar determinadas atitudes frente aos estímulos apresentados. A prática dessa professora é, vamos lá, que teórico é que vai falar de reforço positivo, de condicionamento e de estímulos? Quem vai falar disso são os teóricos do behaviorismo. Lembram disso? Um autor chamado Skinner e o outro chamado Pavlov. Eles vão falar que o comportamento pode ser moldado através de estímulos, que a gente pode dar reforço positivo. Joãozinho, parabéns pela tarefa, ficou muito bonito. Como a gente também pode dar reforço negativo. Joãozinho, que tarefa horrorosa, rasga esse caderno agora, arranca essa folha. A gente pode fazer extinção, punição, tudo isso está ligado à teoria comportamental, que a gente também chama de behaviorismo. Então, o behaviorismo vai falar de reforço positivo, reforço negativo e vai falar que um estímulo gera sempre uma resposta. O estímulo gera sempre uma resposta. Então, é behaviorismo, que também pode vir na alternativa como teoria comportamental, ok? Teoria comportamental. Vamos lá, próxima questão, número 4. E a número 4 vai trazer para nós uma pergunta. Olha lá, da Consulplan 2016. O desenvolvimento da mente é um processo dialético que ocorre por meio da autorregulação. Todos os processos vitais, sejam eles psicológicos, biológicos ou sociológicos, se comportam da mesma forma. Para Piaget, isso significa que, diante das dificuldades de assimilação, o organismo se acomoda, assim pode assimilar sucessivas vezes. O resultado entre a assimilação e a acomodação é a adaptação. Assinale a teoria correta no que se refere ao trecho em destaque. Primeiro vamos tentar entender. Piaget é um autor construtivista, é um autor que vai dizer para nós, olha lá, o que o Piaget vai dizer para nós? Jean Piaget. Piaget vai dizer primeiro que as pessoas aprendem dominando tarefas que a gente vai chamar de esquemas. Depois disso, ele vai dizer para nós também que os seres humanos aprendem de esquema em esquema. Cada vez assim, as sinapses ocorrem, o cérebro aprende novas tarefas. Piaget vai dizer que o mais importante para a aprendizagem é o suporte biológico que o indivíduo possui, suporte biológico, e que depois virão os aspectos social e afetivos. Social, priorizados por Vygotsky, afetivos, priorizados por Vallon. Mas para Piaget é o suporte biológico. E aí ele vai dizer para nós, que, além dessas questões, o indivíduo, quando não conhece uma função, primeiro ele vai assimilar uma nova tarefa e depois ele vai acomodar essa nova tarefa no organismo. Quando ele assimila e acomoda, ele provoca a equilibração. Toda vez que a gente equilibra uma nova tarefa, a gente gera uma nova adaptação no organismo, uma nova adaptação para uma nova tarefa que agora pode ser feita, pode ser desempenhada. Então vamos lá. Essa teoria então é a teoria cognitivista do
Piaget. Por que cognitivista? Porque o desenvolvimento cognitivo vai ter para ele como base biológica, o suporte biológico, neuronal, cerebral. Tudo isso para ele é mais importante que as trocas entre as pessoas no mundo social, ok? Então, a correta é a letra A. Teoria cognitivista do Piaget é que vai dizer sobre o desenvolvimento da mente como um processo dialético com autorregulação, mas com grandes elementos biológicos ligando assimilação, acomodação, gerando, ao final, equilibração e adaptação. Ok? Vamos seguir agora para número 5. E olha o que diz a número 5 para nós. O número 5 vai dizer: o behaviorismo é uma corrente da psicologia que define o comportamento humano como resultado. Olha lá. Behaviorismo, a gente começa analisando. Olha lá. Behaviorismo, falou behaviorismo, está falando de Skinner. Teoria comportamental. Anota aí no cantinho. Reforço positivo, reforço negativo, todas aquelas questões. Lembra? Então, o que é? É o indivíduo inserido no meio, onde um estímulo provoca uma resposta. Um estímulo provoca uma resposta. Lá, então, no behaviorismo eu vou ter reforço positivo, reforço negativo, extinção e punição. Lembram disso? E punição. E é possível também fazer condicionamento. Condicionamento. Todo dia os alunos chegam na escola às 7 e às 9h30 toca o sino e eles lancham. Então eles estão condicionados a participarem do momento do lanche às 9h30. O dia que o sino não toca, eles já sentem falta porque estão condicionados àquele comportamento. Ok, mas vamos lá para a gente entender um pouco melhor essa questão agora colocada aqui. O behaviorismo é uma corrente da psicologia que define que o comportamento humano é resultado das influências do estímulo do inatismo. Não é isso, não está falando de inatismo. Influência somente genética? Também não. Do desenvolvimento somente cerebral? Não. Das influências e dos estímulos do meio. Lembram disso? Do meio, não é? O menino inserido no meio, onde ele recebe um estímulo que gera uma resposta. Sempre que aparecer esse Szinho é de estímulo em inglês. Um estímulo gera uma resposta. É teoria comportamental, é behaviorismo. Então, o behaviorismo diz que o comportamento humano é resultado das influências e dos estímulos do meio. Ok? Influência e dos estímulos do meio. Agora, a gente vai para a letra número 6. Vamos para o número 6. Olha lá. A teoria da aprendizagem significativa, segundo Ausubel, se propõe a construir algo novo, utilizando alguns meios, tais como o mapa conceitual. O objetivo dessa teoria é sempre descobrir coisas novas e promover uma aprendizagem prazerosa. Para tanto, utiliza-se... Vamos discutir um pouquinho do Ausubel primeiro, para a gente compreender a questão. Olha lá, o Ausubel vai dizer para nós o seguinte, ele vai dizer primeiro que a gente precisa trabalhar com um termo chamado ancoragem, que um conhecimento tem que estar sempre pendurado, se baseando, partindo do conhecimento anterior. Então, para trabalhar continentes, primeiro o meu aluno precisa entender país. Para ele entender o que é um país, ele tem que entender os estados da federação. Para ele entender os estados, ele tem que entender as cidades. Para ele entender a composição da cidade, ele tem que entender os bairros. Para ele entender a composição dos bairros, ele tem que entender as ruas. Para ele entender as ruas, ele tem que entender as casas.
Ou seja, o conhecimento está sempre ancorado num conhecimento anterior e isso favorece, isso otimiza a aprendizagem do meu aluno. Então, isso precisa ser trabalhado. Olha lá, o que ele vai dizer? O objetivo dessa teoria é sempre descobrir coisas novas e promover uma aprendizagem prazerosa. O Ausubel condena o conhecimento mecânico e vai dizer que o conhecimento precisa ser significativo e que para ele ser significativo, para ele ter sentido na vida do aluno, ele precisa ser prazeroso. Para tanto, utiliza-se o conceito de zona de desenvolvimento proximal, ZDP. Não, essa teoria é de um outro autor, chamado Vygotsky. Conhecimento do professor. O conhecimento tácito. Letra D, o conhecimento prévio dos alunos. É esse conhecimento prévio aqui onde a gente ancora, onde a gente amarra, onde a gente coloca os conhecimentos para a aula posterior. Então, quando eu vou ministrar uma aula sobre os bairros da cidade, eu começo perguntando o que para o meu aluno? Em que bairro você mora? Quais bairros você conhece? Em quais bairros você já morou? O que é um bairro? O que compõe o bairro? Aí eu entro no conteúdo em si. Então, letra D, o conhecimento prévio dos meus alunos. Então, para dar uma aula, para ministrar uma boa aula, o professor precisa conhecer quais são os conhecimentos prévios desse aluno para que ele consiga trabalhar partindo da ancoragem, ok? Vamos lá para número 7 agora, pode ser? Número 7. Agora vamos falar um pouco sobre Vygotsky. Vygotsky é o autor, vamos lá, Vygotsky é o autor da teoria histórico-cultural, anota aí no seu caderno, ou da teoria sócio-histórica. Isso, alguns autores, principalmente na psicologia, vão chamar a teoria do Vygotsky de sócio-histórica. Então, Vygotsky vai sempre envolver o social, a história e a cultura. Sempre que a questão perguntar, trazendo esses elementos, social, história e cultura, sociedade, história e cultura, provavelmente estará envolvendo esse autor chamado Vygotsky. Ok até aqui? Então, Vygotsky vai trazer para nós alguns conceitos que são importantes e a gente vai trabalhar um por um aqui. O primeiro deles é a zona de desenvolvimento proximal, ZDP. Vamos entender um pouquinho dessa ZDP. O meu aluno está no ponto real. Joãozinho, 1 mais 1, 2, professor. Muito bem. Joãozinho, e quanto é que é 2 mais 2? Esse o Joãozinho não sabe. Então eu vou falar, Joãozinho, você tem 2 laranjas, ganhou mais 2, vamos contar? 1, 2, 3, 4. 4, professor. Muito bem, o Joãozinho sai do ponto real e chega no ponto potencial. A distância entre o real e o potencial é a ZDP, a zona de desenvolvimento proximal do meu aluno. Então, Vygotsky vai dizer que a tarefa do professor é levar do real para o potencial, trabalhando a ZDP do meu aluno, a zona de desenvolvimento proximal. Vamos entender um pouco mais dessa questão. Olha lá, o meu aluno vai estar no real e ele deve chegar no potencial. A distância entre um ponto e o outro é a ZDP, a zona de desenvolvimento proximal. Não confunda o potencial com o P de proximal. ZDP, zona de desenvolvimento proximal. O ponto onde o aluno deve chegar é o potencial. Alguns autores vão chamar de zona real e zona potencial, mas aqui sempre ZDP, zona de desenvolvimento proximal. Ou seja,
eu levo o meu aluno até chegar nesse ponto. Então, um dos principais dos postulados de Vygotsky é a zona de desenvolvimento proximal. Mas Vygotsky não fala só disso. Vygotsky vai falar da importância da mediação entre o conhecimento, o aluno e o professor, onde o professor vai mediar o conhecimento para que ele chegue até o aluno. Então, mediação é um ponto importante para Vygotsky. Quando o meu professor pega aqui do real e leva o meu aluno até o potencial, ele está mediando, fazendo mediação do conhecimento. Então, mediação também é um ponto importante da teoria do Vygotsky para nós. Além de mediação, Vygotsky vai falar para nós sobre internalização. Internalização. Quando eu internalizo, eu levo para dentro os conhecimentos que estão fora. Então, eu internalizo ações que eu aprendo no meio. Eu internalizo ações através das trocas sociais. Então, presta atenção, falamos de ZDP, falamos de internalização, falamos de mediação, ok? Internalização, de fora para dentro. Internalização, internalizar os conhecimentos do mundo social, de fora para dentro, através das trocas sociais, através do convívio com o meio. Além disso, Vygotsky vai falar de um outro termo, que é a interação. Se o indivíduo aprende através das trocas, a interação é muito importante. A interação com o meio é que vai promover os estímulos que geram a aprendizagem. Então, interação também muito importante. Põe o izinho aqui. Izinho, olha lá, Z-I-M-I, está formando uma palavrinha. Além disso, Vygotsky vai falar de um outro termo muito importante para nós, para a teoria da aprendizagem, que é a questão da linguagem. Então, o que é que ele vai dizer? Ele vai falar para nós que a linguagem gera o pensamento. Vem antes, precede. Então, a linguagem é muito importante para a aprendizagem, se ela gera o pensamento. E é através da linguagem que nós vamos trabalhar com instrumentos, símbolos, signos, tudo isso através da linguagem. Então, linguagem é também muito importante para a teoria do Vygotsky. Então, se a linguagem é muito importante, nós vamos anotar ela ali também naquele códigozinho que vai formar um macete para a hora da nossa prova. Olha lá, zona de desenvolvimento proximal, interação, mediação, internalização e linguagem. ZIMIL forma uma palavrinha que traz os 5 pontos mais importantes da teoria de um autor chamado Vygotsky. Vou repetir para você. Zona de desenvolvimento proximal, interação, mediação, internalização e linguagem. Ou seja, forma aí um macetezinho, um código para lembrar dos 5 pontos mais importantes da teoria de um cara muito importante na aprendizagem, que é Lev Vygotsky, ok? Vamos lá, próxima questão, respira aí. A questão número 8 pergunta, quarto estágio da teoria de Piaget do desenvolvimento cognitivo que ocorre durante a adolescência, possibilita estabelecer relações e coordenar pontos de vista diferentes, próprios e de outrem, e de integrá-los de modo lógico e coerente. Outro aspecto importante nesse estágio refere-se ao aparecimento da capacidade de interiorizar ações, ou seja, ela começa a realizar operações mentalmente. Primeira coisa, vou fazer uma questão que começa assim, ó, quarto estágio,
Primeira pergunta, quantos estágios tem a teoria? Porque se forem 4, está falando o quarto, se você souber a ordem dos estágios, você já sabe a resposta da questão. Então, Piaget tem 4 estágios. 1, 2, 3 e 4. 1, 2, 3 e 4. 4 estágios. Olha lá. Então, eu vou saber. Vamos começar falando dos estágios um por um, para depois a gente chegar na resposta. Olha lá. Piaget. Lembrando do Piaget, o Piaget é o autor cognitivista que também deu origem, suas teorias alimentaram o construtivismo. Lembram disso? Construtivismo. E ele é um autor interacionista, porque ele fala da interação. Mas não é sujeito com sujeito? Não. Na teoria do Vygotsky, é sujeito com sujeito. Na teoria do Piaget, é a interação do sujeito com o objeto. Ou seja, o sujeito explorando o objeto. Na exploração do objeto é que o sujeito constrói a aprendizagem. Ok? Até aqui? E o que é que o Piaget vai dizer para nós? Olha lá. Ele vai dizer para nós o seguinte. Existem 4 estágios de desenvolvimento infantil. E esses estágios vão começar no período sensório-motor. Como é que é o sensório-motor? Principais características. Grande, anota aí, desenvolvimento motor. Principal característica de 0 a 2 anos de idade é o desenvolvimento motor. A criança nasce, ela não anda, não fala, não corre, não engatinha, não rola na cama sozinha. Com 2 anos de idade, ela já desempenha tarefas físicas de porte adulto. Ela anda, ela corre, ela pula, ela dá cambalhotas, ela tem grande desenvolvimento motor de 0 a 2. Então, a grande característica do sensório motor, que é o primeiro, é o desenvolvimento motor acelerado. É a principal característica. Depois desse período, dessa fase, vem o segundo, que é o pré-operacional, ou seja, que vem antes das operações. Características do pré-operacional. A primeira, o egocentrismo. A criança no centro. Ego, eu no centro. A criança no centro. Então, ela não divide o lanche, ela tem medo que as pessoas peguem seus brinquedos, ela não empresta o carrinho, a boneca. Ela é o centro do universo. E a outra característica é a imaginação. Então, ela acredita em objetos inanimados, Papai Noel, Coelhinho da Páscoa. Ela acredita e dá asas à imaginação. Às vezes ela acredita que voa, pula da janela e quebra o braço. Então, 2 características importantes do pré-operacional: egocentrismo e imaginação. Passado esse período do egocentrismo e da imaginação, passada essa fase aí que vai dos 2 até os 7, o egocentrismo começa a cair por volta ali dos 5, vem a terceira fase, que é das operações concretas. Nas operações concretas, Piaget vai dizer para nós que aqui há um grande avanço do desenvolvimento, anota aí, do desenvolvimento lógico-matemático. Desenvolvimento lógico-matemático. Então, para Piaget, aqui nas operações concretas de 7 às 11, é que a criança tem que aprender pesos, medidas, tamanhos, volumes, distâncias. Esses conhecimentos serão inseridos agora a partir das operações concretas, ok? De 7 às 11. Lembrando que essa teoria é uma teoria das décadas de 60, 70 e começo da teoria de 80. O Piaget falece em 1980, ok? Depois dessa fase aqui, vem para nós a última fase. Olha lá, aqui até os 11. O quarto, que é o das operações formais, a partir dos 12. E o que são as operações formais? A partir daqui, há a questão de uma amplitude do raciocínio lógico, diferentes pontos de vista, há um olhar para o mundo abstrato. Se aqui
o olhar é para o mundo concreto, aprendendo peso, medida e volume, aqui há um olhar para o mundo abstrato, buscando coerência, compreensão. Então, o quarto período é o operações formais. Vamos ler de novo para a gente entender? Ocorre durante a adolescência, possibilita estabelecer relações e coordenar pontos de vista diferentes, próprios e de outrem, e de integrá-los de modo lógico e coerente. Outro aspecto importante refere-se ao aparecimento da capacidade de interiorizar ações, ou seja, opera mentalmente, não precisa mais do concreto, já opera só no mundo abstrato, ok? Então, tudo isso que nós falamos agora é de um cara chamado Jean Piaget. Jean Piaget, ok? Vamos para a próxima questão? Próxima questão vai falar o que para nós a próxima questão. Olha lá. A concepção de escola numa perspectiva sociocultural é a de ser uma agência... Vamos começar com o enunciado. Perspectiva sociocultural. Então, das teorias socioculturais, históricas. Vygotsky, mundo social, cultura e história. Lembram disso? Sujeito aprendendo com outro sujeito, um sujeito aprendendo com o outro. Então vamos lá. Então o sujeito aprende com o outro e eu lembro da cultura e da história. Ok, marquei ali, né? Sociocultural. Uma agência educacional e visa adotar formas de controle. Forma de controle. Escola é para controle? De acordo com comportamentos. Não, isso aqui é behaviorismo. Letra B. Uma instituição que existe num contexto histórico de uma dada sociedade. Olha isso. É uma sociedade num contexto histórico, é uma instituição dentro de uma história, de uma sociedade, de uma cultura. Aparentemente, tá certo. Letra B. Letra C. Restringe-se a um processo de transmissão de informações. Não, a escola não é só transmissão de informações se eu considero a sociedade, a cultura. D. Faz parte da vida, mas não é a vida. Então aqui ela separa, ela fala que a escola está distante da vida. Não, se eu considero uma escola que contém conceitos culturais e sociais, o indivíduo está inserido nela e transforma ela, transforma a sociedade. Então, a concepção de escola numa perspectiva sociocultural é a de ser uma instituição que existe num contexto histórico de uma dada sociedade. Professor, eu não entendi nada, explica de novo essa questão para nós. Por que a letra B está certa? Ela está dizendo que nenhuma escola é igual a outra, porque todas estão em seu contexto histórico e em seu modelo de sociedade. Uma escola de um bairro é muito diferente da escola de outro bairro. A escola de uma cidade tem aspectos, cultura, costumes diferentes da escola de outra cidade. Ok? Então, a correta é a letra B. Vamos para a próxima? Número 10. Número 10. De acordo com Piaget, então já falou de Piaget, olha lá, a criança age sobre os objetos do ambiente, ou seja, o sujeito age sobre o objeto, para conhecê-los por meio de alguma base de conhecimento que já possui, de algum esquema que eu já possuo. Assim, a criança utiliza um conhecimento que já domina e o aplica a uma nova situação, ou seja, ela já domina um esquema, ela domina um esquema e ela alcança uma nova situação, ok? Então, toda vez que eu aprendo uma coisa nova, o Piaget vai dizer que eu aprendi um esquema, ok? Esquema. Lembrando que o Piaget vai falar da importância das bases biológicas, neurológicas para
a aprendizagem, enquanto o Vygotsky vai dizer que o mais importante é o social e o Vallon vai dizer que o mais importante é a afetividade, ok? A gente segue falando sobre agora a teoria, alguma teoria. Tem uma pergunta, olha lá. Qual dentre as várias teorias que versam a respeito do processo de aprendizagem defende a ideia de que o sujeito aprende na relação com outros sujeitos mais experientes? Então, o que ele está perguntando? Qual é a teoria onde um sujeito aprende com outro sujeito? Então, já está na cara que é uma teoria do Vygotsky, não é isso? Porque a gente aprende no mundo social, cultural e histórico com Vygotsky. Teoria estruturalista? Não. Teoria histórico-cultural? Sim. Teoria comportamental? Não, porque aqui é Skinner. Na teoria comportamental eu aprendo com o ambiente, através de estímulo e resposta. Gestalt? Não. Gestalt é a teoria da forma, a teoria da percepção. Então, não seria essa teoria que seria a correta. É a letra B, histórico-cultural. Lembrando que também pode aparecer na sua prova teoria sócio-histórica, falando do Vygotsky. Ok? Número 11, muito fácil, letra B. Vamos lá. Para a próxima, 12, assinale a alternativa incorreta em relação aos estágios do desenvolvimento cognitivo propostos por Piaget. Lembrando dos estágios, olha lá, a gente falou disso agora há pouco. Para decorar, para aprender, para memorizar. O primeiro é o sensório motor, o segundo é o pré-operatório, o terceiro é a operação concreta, o quarto é a operação formal. Gravou? Vira uma palavrinha, viu? Segunda palavra, sensório, motor, pré-operatório, operatório, concreto, operatório, formal. Vira a palavrinha MOCF. 1, 2, 3, 4. Nunca mais esquece a ordem. Então vamos lá. Letra A. No estágio operatório formal, ou seja, o quarto estágio, as crianças utilizam símbolos para representar a realidade. O egocentrismo está bastante presente e elas possuem uma incapacidade de pensar através de consequências de uma ação e de entender noções de lógica. Por que não é no formal, que é o quarto? Porque o egocentrismo está aqui, ó, no segundo, que é o pré-operatório. Entenderam isso? Egocentrismo e imaginação, pré-operatório. Não é no operatório formal. Letra B. No estágio operatório concreto, que é o terceiro, operatório concreto, a criança apresenta um declínio do egocentrismo e começa a se socializar em grupos, reconhecendo uma liderança. Sim, lembra que aqui tem o egocentrismo, aí aqui ela vem para o operatório concreto e começa a conviver em grupos. É a entrada na escola ali por volta dos 7. Tá correta. C, no estágio sensório-motor, ou seja, o M aqui, primeiro estágio, a criança passa do nível neonatal, já marcado pelo funcionamento dos reflexos inatos, para outro em que ela é capaz de uma organização perceptiva e motora. Principal avanço não é o motor, então tá correta. E a letra D, no estágio operatório, a criança interioriza o meio, sendo capaz agora de representá-lo mentalmente. Então agora ela consegue saber que o mundo existe além, ó o ozinho aqui, além do que ela imagina, além da casa onde ela mora. Ela avança na percepção do ambiente, que antes era só dos reflexos que estavam lá no sensório motor. Do sensório motor para o pré-operatório, ela avança na questão dos reflexos e passa a perceber melhor o meio. Então aqui está incorreta, está pedindo a incorreta, sublinha lá no enunciado, está pedindo a incorreta, é a letra A. No estágio operatório formal, o egocentrismo não está presente porque ele é do pré-operatório. Tudo bem até aqui?
a gente segue para mais uma questão. 13, olha lá, apresenta 4 autores para nós. Para este grande pensador, o desenvolvimento intelectual das crianças ocorre em função das interações sociais e condições de vida. Ele trabalhou, então, interação social, ligou a anteninha no Vygotsky. E condições de vida, meio, mundo social e cultural no qual ele está inserido. Trabalhou com a noção de que a relação, interação, troca social do homem com o mundo não é direta, mas mediada. Quem falou de mediação? Vygotsky. Então o texto se refere ao Vygotsky. Marcos, por que não é o Paulo Freire, se o Paulo Freire também fala de interação social, de condição de vida, de relação do homem com o mundo? Porque o Paulo Freire não é um pensador do desenvolvimento intelectual das crianças. Ele é um educador e um alfabetizador, mas o foco do Paulo Freire está muito ligado à alfabetização de adultos. Então é letra B, Vygotsky. 15, olha lá. Segundo Piaget, o desenvolvimento infantil passa por 4 estágios, desde o nascimento até o início da adolescência, quando a capacidade plena de raciocínio é atingida. Então, para começar, é uma pergunta sobre Piaget e é uma afirmativa do que ele fala. Falou que é 4 estágios do nascimento à adolescência. Ok. A criança constrói conhecimento somente na interação com outras crianças. Então aqui exclui os adultos. Já está errado. Criança aprende com todo mundo. Não é o objeto? Sujeito com objeto. O objeto pode ser todos nós. O aprendizado da criança não está relacionado à interação da criança com o meio. Também, alternativa estranha. O ensino só se efetiva mediante a avaliação. Então, até na vida, lá na casa, a criança tem que ter avaliação, senão ela não aprende. Então, ela não aprende a escovar os dentes, a calçar sapato. D. A criança constrói o conhecimento a partir de suas descobertas, quando em contato com o mundo e os objetos. Sujeito com objeto é Piaget. Então, letra D. Vamos ver a letra E. O processo de ensino e aprendizagem deve ser rigoroso, centrado no professor. Centrado no professor é tendência tradicional da escola, não é Piaget. Então, correto, letra D. O que a letra D vai dizer para nós? A criança constrói o conhecimento a partir de suas descobertas quando em contato com o mundo e com os objetos. Sujeito interagindo com o objeto é Piaget. Ok? Próximo, 15. Vallon é conhecido por defender uma escola integral. Nesse sentido, ele aponta que, olha lá, o autor Henri Vallon, vamos escrever aqui, o autor Henri Vallon vai dizer para nós a defesa de uma escola que forme integralmente o sujeito. Então ele vai falar dos aspectos sociais, dos aspectos cognitivos, dos aspectos psicológicos, dos aspectos emocionais, dos aspectos físicos e até dos aspectos afetivos. Então, quando ele fala integral, ele não está falando de tempo integral. Ele está falando para nós, na verdade, de uma escola que forme totalmente o sujeito, de uma escola que prepare o sujeito para o mundo. Letra A. Vallon defendia que os alunos permanecessem o dia todo na escola. Não é disso que Vallon está falando, não é de tempo. Quando ele fala integral, ele está falando de uma perspectiva de formação do meu aluno, de uma questão emocional, afetiva, cognitiva, de aprendizagem, física, motora, psicomotora. Letra B. Vallon defendia que a escola formasse o aluno integralmente, no sentido emocional, cultural e de valores. Letra B, está correta. Letra C. Vallon defendia que a equilibração ocorre antes da acomodação,
Quem vai falar de equilibração e de acomodação é Piaget, não é Vallon. Letra D, Vallon afirmava que a zona de desenvolvimento proximal acontece antes dos 6 anos de idade. Ela vai acontecer a vida toda. A ZDP acontece a vida toda. Toda vez que a gente aprende alguma coisa, a gente sai do real e vai para o próximo ponto, que é potencial. Mas quem fala disso é Vygotsky, não é Vallon. Então, corrigindo para nós. Letra B, por que a letra B está certa? Olha lá, o Vallon defendia uma escola que formasse valores, emoção, cultura, afeto, tudo isso. Lembrando sempre que Vallon é o autor que vai falar da importância da afetividade, do controle das emoções, do trabalho com as emoções para promover a aprendizagem, que os aspectos afetivos são importantes para o desenvolvimento da aprendizagem do meu aluno. E a questão 16, olha lá a questão 16, ela vai dizer para nós, Piaget propõe 4 estágios do desenvolvimento humano. Que alternativa aponta a ordem correta? Aí não precisa nem ir muito longe. Lembra do macete que eu ensinei? Lembram? Todo mundo lembra do macete que eu ensinei? Palavrinha MOCF. Então é sensório motor, pré-operatório, operação concreta, operação formal. Olha lá. Vamos lá. Sensório motor, pré-operatório, operação concreta, não é. Sensório motor, pré-operatório, operação concreta, operação normal, não é. Sensório motor, pré-operatório, operatório concreto, operatório formal. M-O-C-F, MOCF. Letra C. Vamos ver a letra D. Sensório formal, não existe sensório formal. Pré-operatório, operatório formal, operatório concreto, aqui invertido. Então, letra C é a letra correta. A gente encerra essa aula. Essa é uma aula de lista de questões sobre psicologia da aprendizagem e do desenvolvimento, onde a gente trabalhou algumas questões do behaviorismo, algumas questões de Vygotsky, de Piaget e de Vallon, autores que são fundantes para a psicologia do desenvolvimento e a psicologia da aprendizagem.